Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa nova aula do curso de PHP. Hoje a gente vai ver sobre tipos de dados, quais são os tipos de dados existentes no PHP e como utilizar eles, fazer conversão, ver qual tipo de um dado no variável e tratar eles. Bom, primeiro a gente vai começar vendo quais os tipos de dados existentes no PHP. O PHP ele tem 5 tipos de dados para números, né? Vamos começar primeiro por números. O primeiro deles é o integer, que é o número inteiro. A gente tem o float, que é um número quebrado com vírgulas, no caso no PHP por ponto, né? O number strings, que são uma string que é um número. O infinite, que é o número infinito, que representa o número infinito, e o not a number, que é o none. Se escreve dessa forma assim, que não é um número. Esses aqui são os tipos existentes. Então aqui a gente tem 3 variáveis, a variável A, que ela está recebendo 5, o 5 é um inteiro, aqui se eu até passar o mouse por cima, ele está falando que é um inteiro. O B é um float, porque é 5.34. E aqui o C é uma string, mas como ele está com um número ali, ele é um number string. A gente tem aqui o var dump para mostrar o tipo de cada variável. Vamos salvar aqui, vir no navegador e executar. Ó, a gente tem aqui que o 5 é um inteiro, o 5,34 é um float, o 2 aqui ele está colocando o 25, ele está falando que tem 2 caracteres, então é uma string. Esses seriam os tipos de dados existentes aí. Vamos continuar aqui, deixa eu pegar esse daqui. Inteiro, a gente tem alguns comandos aqui que dá para ser utilizados, algumas funções que podem ser utilizadas. No caso é o isInt, que ele vai falar se um número é inteiro ou não. Então aqui a gente tem a variável x, ela começa em 5.985 e eu estou perguntando aqui, essa variável é um inteiro? Da mesma forma aqui embaixo tem o 59.85 e eu estou perguntando, essa variável é um inteiro? isInt. E a gente vem aqui no navegador, executa e ele falou primeiro não, primeiro true. Eu coloquei que é do tipo boolean e falou true. Então o 5.985 é o inteiro e o segundo aqui não é o inteiro, é falso. Um pouco falso aqui. Vamos continuar. Da mesma forma que a gente tem algumas constantes que podem ser utilizadas para ajudar num código, em algum algoritmo específico. Então a gente tem o PHP int max, que ele retorna aqui o maior número inteiro possível. O PHP int min, ele retorna o menor número inteiro positivo, no caso inteiro negativo, né? Vai ser, no caso aquele número ali. E a gente tem o tamanho em bytes, que representa um inteiro. No caso ele está falando aqui 8, que é 8 bytes. Vamos executar aqui. Aqui ficou tudo colado, vou colocar aqui um mais BR para quebrar a linha. Tem que fechar aqui, fecho aqui. Então, não consigo colocar como somar uma string com um número. É que aqui não deveria ser mais, deveria ser ponto. Deixa eu colocar ponto aqui, porque concatenação é ponto, e aí colocou certinho aqui. Mais é para soma. Então a gente tem aqui, esse aqui é o maior número inteiro, é o maior número inteiro, que vai ser um número positivo. O menor número inteiro, que vai ser negativo. Aqui na verdade eles são basicamente o mesmo, só que um tem um bit a mais aqui,
que é o negativo, e aqui a quantidade de bytes que representam o inteiro no PHP. Vamos continuar aqui. A gente tem também no float a função isFloat, que verifica se é um float ou não. No caso, ele está falando aqui que esse valor 10.365 é um float. Ele está retornando aqui que é um float, sim. Da mesma forma que o inteiro, a gente tem algumas variáveis, algumas constantes que ajudam a tratar números de ponto flutuante. No caso, a gente tem aqui o PHP float max e o PHP float min. Essas são as duas constantes. E aí ele trouxe aqui o número, esse número aqui, 1 ponto, não sei o que, elevado na mais 308 e o outro na menos 308. Esses aqui são os números que podem ser utilizados em um algoritmo específico. A gente também tem o comando inteiro, o inteiro não infinite. O infinite é quando o número passa desse valor aqui, ele é considerado infinito, ele não muda de positivo para negativo, como outras linguagens. Ele transforma um tipo em infinito. No caso, a gente tem esse número aqui, que é um float, 1.9 e 411. Então ele é maior do que esse número aqui, 308. Então se a gente executar, ele falou que é um infinito. É do tipo infinito, porque o PHP não consegue tratar um número tão grande assim. Aqui a gente tem o not a number. A gente tem essa função aqui que é o arco cosseno de 8. Ele vai falar que é um not a number, que não é um número. Ele não conseguiu identificar o resultado disso daqui. Essa aqui é uma outra função matemática que pode ser utilizada, o arco cosseno. Em alguns casos aí pode ser útil. E a gente tem também o numeric. O numeric, ele vai falar se o valor da variável é do tipo número, do tipo number. Então, essa variável aqui, x, recebendo 5.985, colocar o numeric, ele vai falar, é numérico. Essa aqui, que está entre aspas aqui como uma string, e colocar o numeric, ele vai responder aqui também, ó, true. Da mesma forma, a gente fez uma soma aqui num número, outro número, só que esse aqui sendo uma string, ele vai retornar também uma string number, e ele colocou aqui que é true. Mas se a gente tentar colocar uma string que não é um número, hello aqui, e executar, ele vai falar que é false, porque hello não é um number. Isso aqui é útil quando a gente quer tratar dados que venham do usuário. Em alguns casos é útil para ver se foi um número, uma string ou um número, um campo. Esse é um caso bem útil aí. Outra coisa que é importante é o cache, que é o ato de transformar um tipo para outro. Então aqui a gente tem do float para o inteiro. Então a gente tem essa variável aqui que tem o valor 23.465.768 e eu estou transformando ele no inteiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai cortar esse valor depois da vírgula. Olha só, ele tirou o valor depois da vírgula, ele desconsiderou isso. Da mesma forma, a gente pode passar por uma string para um inteiro, colocando aqui o int. Dessa forma aqui, a gente coloca entre parênteses, coloca o int, ou float também, pode ser float aqui também, ele vai aceitar, e executar. Olha só, ficou assim. Se eu vir aqui nesse aqui e colocar float, e executar, ó, ele passou para float. Eu posso vir aqui isFloat, que é a função que a gente viu, e executar, ele vai falar 1, que é verdadeiro.
No caso, ele está falando. O 1 quer dizer que é true, né, no caso. Então, basicamente era isso a aula de hoje. Alguns tipos aí de variáveis numéricas. Isso aqui é extremamente útil quando você está tratando dados de usuário, dados de uma planilha eletrônica, de um CSV, algum dado do banco de dados. Essas funções aqui são bem úteis aqui para tratar os valores, fazer conversões, verificar se é um número, se não é. Então, basicamente é isso a aula de hoje. Valeu!